Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 10 e 11. Eu trouxe a pastora um pouco mais cedo para o templo, como é costume dela nos domingos, por volta de 16h30, 17 horas, ela já costuma estar aqui na igreja. E daqui a pouco ela me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: ore, porque tem alguém endemoniado aí no meio da rua, fazendo um escândalo muito grande na frente da casa dos vizinhos. E diz que foi muito grande o barulho mesmo, né, pastor? Tão grande a ponto dos vizinhos, pelo que ela me disse, chamarem a polícia militar. E quando eu vejo essas coisas, irmãos, eu até brinquei com ela no WhatsApp e disse: ótimo, deixa a polícia militar expulsar esse demônio. A gente sabe que eles têm uma metodologia um pouquinho diferente da nossa, né? Mas às vezes um cacetete de borracha também é bom para expulsar demônio, ajuda, né? Já vi muito isso, né, irmã Sueli? Já vimos muito isso lá no Beira-Rio, né? E em outros lugares por aí. Mas brincadeiras à parte, irmãos, esse tipo de coisa me faz entender que a palavra que será ministrada nessa noite é exatamente a vontade de Deus para nós aqui. Porque na verdade, quando acontecem essas manifestações do mundo espiritual, na rua, no bairro, na quadra, pouco antes do culto, isso nada mais é do que o diabo revoltado, porque ele percebe o que Deus fará, não só nesta igreja, mas nas igrejas desta redondeza na noite de hoje. Aleluia! Então o diabo é tão sem noção que ele mesmo dá um sinal ou uma confirmação a mais, porque na verdade não precisamos do diabo para nos confirmar nada, afinal de contas temos o Espírito Santo, mas não deixa de ser uma confirmação a mais de que estamos de fato na vontade de Deus. Amém? Preocupados nós temos que ficar é quando o diabo não se manifesta, porque é sinal que ele não está sendo incomodado. Então, em Atos capítulo 1, versos 10 e 11, Atos 1, 10 e 11, diz assim a Bíblia: e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Amém? Eu quero nessa noite continuar a falar sobre o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? Vamos repetir? Repita após mim: o arrebatamento. Mais alto, né, irmãos? Vamos lá. O arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Mais uma vez: o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? Eu espero que você esteja tão ansioso quanto eu pelo dia do Senhor. Então essa é a segunda parte de uma série de mensagens preparando a igreja local para a vida vindoura.
para a vida futura. Amém? E você poderá conferir a primeira parte lá no nosso canal no YouTube, é Verdade em Destaque. Já está lá, né? E já temos ali algumas visualizações. Essa é uma palavra absolutamente essencial para a igreja, irmãos. Essencial. Quem me conhece sabe que nunca antes eu fui muito voltado a trazer para o ambiente da igreja local esses temas mais densos, mais profundos teologicamente, como esses assuntos voltados para as últimas coisas, para o fim dos tempos, também chamado de escatologia. Primeiro, porque escatologia, eu confesso para os irmãos, não é uma área de predileção minha, e nem da minha especialização dentro da teologia. No que você é especializado dentro da teologia, pastor? Eu sou especializado em ciências da religião, que é uma outra área completamente diversa. Escatologia é uma área densa, e como eu tenho um caráter, irmãos, mais pragmático, mais objetivo, eu sempre acabei dando mais preferência aqui na igreja para mensagens com temas relacionados à teologia bíblica, à teologia prática e por aí vai. Mas nesses últimos tempos, eu tenho entendido do Senhor duas coisas. Quantas coisas? Duas. A necessidade de pastores teólogos reintroduzindo temas da teologia no púlpito da igreja, numa linguagem simples, ao alcance dos irmãos. E segundo, a importância de nós abordarmos neste tempo esses temas escatológicos, preparando vocês, preparando a igreja local, preparando, diria eu, até a igreja da cidade, ou onde quer que essa mensagem alcance, preparando a igreja para a vida vindoura, para a era vindoura. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para os irmãos entenderem que esses são os motivos pelos quais essa série de mensagens está sendo ministrada, o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? Amém. Quem é crente de verdade, irmãos? Todo cristão verdadeiro anseia pelo dia do Senhor. Se você é um cristão e não tem esse anseio pelo dia do Senhor, você precisa revisar a sua fé, porque alguma coisa está errada aí. E nesse dia do Senhor, nós vamos experimentar finalmente a última etapa do processo da nossa salvação, que será a glorificação dos nossos corpos e o encontro físico definitivo com o Rei Jesus. Amém. E relacionado a isso, a esse encontro definitivo, a essa glorificação dos nossos corpos físicos, está a doutrina do arrebatamento da igreja. Diga comigo, arrebatamento da igreja. Amém. Quem será arrebatado?
Ninguém? Então vou só eu. Quem será arrebatado? Ih, irmão, vocês estão em dúvida? Eu vou. É assim que Jesus quer escutar. Quem será arrebatado? Vocês me assustaram agora. Já ia guardar aqui essa mensagem e pregar arrependimento e fé para vocês se converterem. Então, a doutrina do arrebatamento da igreja está relacionada a essas coisas, amém? Mas qual a verdade sobre a doutrina do arrebatamento da igreja? Bom, para responder essa pergunta, na semana passada nós vimos 5 fundamentos bíblicos comuns a todos os cristãos. Quantos fundamentos? 5. Esses 5 fundamentos aqui, não importa o país, não importa a época, não importa a denominação, todos os cristãos de verdade têm isso em comum. Quais são esses fundamentos? Primeiro, toda a Escritura é inspirada por Deus, e nós vimos isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nós vimos que a Bíblia não é um conjunto aí de ideias humanas para cada um tirar dela a sua própria ideia, mas é a palavra de Deus revelada com uma única e correta interpretação dos textos dentro dos seus contextos. Amém? Amém? Então você pode rejeitar essa conversa, essa falácia que a gente escuta na boca de muito crente por aí, a Bíblia tem várias interpretações, depende de como o irmão entende aquela passagem, assim, assado, atravessado. Não, a Bíblia é uma só, Deus é um só, ela tem uma interpretação só, dentro do contexto, e essa interpretação é a correta, ponto. Você vai dizer, mas então por que tem um monte de gente fazendo um monte de interpretação, muitas vezes uma mais maluca do que a outra, usando a Bíblia por aí? E eu vou te responder: falta do ensino doutrinário na igreja, falta dos pastores teólogos no púlpito. Simples assim. Segundo fundamento que nós vimos no domingo passado: Jesus veio em carne em sua primeira vinda e voltará num corpo glorificado em sua segunda vinda. É o texto que nós lemos de novo como texto base para a noite de hoje, Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Está ali bem claro, né? Esse Jesus voltará da mesma maneira como vocês viram ele ir. Então, como ele foi, em corpo glorificado, como ele vem, irmã Sueli, em corpo glorificado. Amém? Então, Jesus não está como um anjo, um fantasma, um espírito, uma coisa assim, lá no céu, no tabernáculo celestial. Não, ele está em carne, mas é uma carne, um corpo glorificado, igualzinho aquele que você receberá quando for arrebatado. Quem quer receber um corpo glorificado? Amém, aleluia. Terceiro fundamento que vimos: a ressurreição da carne é uma doutrina e uma promessa da Bíblia para todos os cristãos. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que eu diria que é um dos capítulos mais importantes para a igreja. Amém? Então, irmãos, conforme a eleição de Deus em Cristo, é que nós fomos salvos em arrependimento e fé, estamos sendo salvos na santificação e continuaremos a ser salvos no futuro. Então você foi salvo, continua sendo salvo e no futuro ainda estará sendo salvo. Quando que isso aconteceu no passado? No arrependimento e fé, conforme a eleição de Deus em Cristo Jesus para a tua salvação. Aleluia. Quando que isso acontece no presente? Conforme a santificação
glorificação vai sendo operada pelo Espírito de Deus na tua vida. E quando isso acontecerá no futuro, quando por ocasião do arrebatamento, você experimentar a última etapa do processo de salvação, a glorificação, receber um corpo glorificado. Amém? Está claro para você isso? Então, qual é a principal doutrina do Evangelho? Diga comigo: ressurreição. Amém? Principal doutrina do Evangelho é a ressurreição de Cristo e a nossa em Cristo. Amém? Apenas recapitulando, quarto fundamento que nós vimos na semana passada: a restauração de todas as coisas. Está lá em Atos 3, 19 ao 21. Então, quando Jesus voltar, irmã Joseli, vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de manifestação dos filhos de Deus. Amém? Irmãos, manifestação dos filhos de Deus não tem nada a ver com a igreja se manifestando politicamente. Manifestação dos filhos de Deus não tem nada a ver com o evento XYZ da denominação ABC. Manifestação dos filhos de Deus não tem nada a ver com essas coisas. Manifestação dos filhos de Deus é quando os cristãos serão ressuscitados. Quem será ressuscitado? Diga eu. Receberão o corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Você pode se alegrar. E aí então, nós vamos ter o poder para restaurar aquilo que em Adão, nós, a raça humana, havíamos estragado. Nós vamos ter o poder para restaurar toda a criação que viveu debaixo do juízo do pecado desde a queda do homem lá no Éden. Amém? E o quinto fundamento que nós vimos no domingo passado: haverá um juízo futuro. Diga comigo: haverá um juízo futuro. Isso está onde? Apocalipse 20, versos 11 ao 15. Então a Bíblia está mostrando o quê? Que no fim vai haver uma prestação de contas daquilo que todos fizemos. Amém? Então, esses fundamentos aqui, irmãos, são doutrinas bíblicas que unem todos os cristãos. Esses fundamentos aqui são inegociáveis. Não se pode mexer nesses 5 pontos aqui sem cometer heresia. Amém? Bom, na semana passada, nós encerramos a ministração com uma declaração aqui. Vocês lembram? A declaração foi a seguinte: o Evangelho é uma história num contexto escatológico. Vamos repetir após mim? Repita após mim: o Evangelho é uma história num contexto escatológico. Então, irmãos, é a partir dessa declaração que nós vamos continuar a ampliar o nosso entendimento hoje. Amém? Amém? Do que eu estou falando? O arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Ora, se o Evangelho é uma história, toda a história tem começo, meio e fim. Amém? Isso parece muito lógico, Cristina, mas tem muita gente na igreja, irmão Iráclis, que esquece ou omite de falar do fim, que é justamente a volta de Jesus, que é, Sheila, o auge, o clímax, a parte final dessa história da salvação. Amém, irmãos? E aí a igreja, ela fica só com a primeira parte do filme.
É como você assistir um filme só pela primeira parte, fica um negócio meio esquisito e você talvez fique meio frustrado com aquilo ali, né? Então, esse é um outro propósito dessa série de mensagens, irmãos, é justamente falar com os irmãos sobre a última parte, é justamente nós entendermos, irmão Paulo, o fim do filme, que chama-se a história da salvação. Amém, irmãos? Tem um escritor do passado chamado John Fox, e esse homem, ele foi um historiador dos mártires da igreja, e ele fala algo muito interessante. Ele fala de uma mudança que o cristianismo trouxe desde o seu surgimento. O cristianismo trouxe uma mudança no mundo antigo com relação à maneira como as pessoas encaravam a morte. E o John Fox fala que nas inscrições, nas lápides, nos túmulos, antes do cristianismo, aparecia escrito assim, aqui está fulano de tal em trevas. Aqui acabou-se a esperança de Beltrano de tal. Mas quando o cristianismo surge e a pregação cristã começa, o John Fox observa que aquilo que estava escrito nas pedras, nas lápides, nos cemitérios, começa a mudar. Você sabia que as lápides nos cemitérios, elas têm muito o que nos ensinar? Eu, por exemplo, quando vou a um cemitério, no enterro de alguém, eu costumo dar uma caminhada por ali, lendo o que está escrito naquela redondeza, e você se surpreende com algumas frases, porque, irmãos, de fato, o mais importante que alguém tem a dizer nesta vida, ele dirá nos seus últimos momentos, e muitas dessas frases muitas vezes estão gravadas ali. E aí começa a aparecer inscrições depois do cristianismo, tipo assim, aqui está fulano de tal em paz, lá está Beltrana de tal na esperança da vida eterna. Aqui já ciclano de tal confiando na ressurreição. E coisas desse tipo. O que isso tem a ver com o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor? Olha, irmãos, tem tudo a ver, porque isso revela que os irmãos lá da igreja primitiva do primeiro século entenderam que realmente Jesus venceu a morte, que realmente Jesus resolveu essa questão da morte. Amém? Então a história da salvação, a promessa da segunda vinda de Jesus, eu vou te mostrar que não se trata só da nossa vida hoje, mas também da trajetória daqueles que viveram no passado, e ainda da vida de todos os verdadeiros cristãos no futuro. Amém? Então, a segunda vinda de Cristo, ela renova a nossa esperança, ela tem a ver com a vida dos que viveram no passado, com a vida dos que vivem hoje e com a vida daqueles que viverão ainda no futuro. Glória a Deus. Aleluia. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 8, 2 Timóteo 4, 6 ao 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre a morte dele. Aleluia. Diz assim a Escritura: quanto
a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Do que Paulo está falando aqui? Da sua morte. O que é libação? Libação é o molho que se jogava em cima do sacrifício. Paulo está querendo dizer assim: o sacrifício principal é Cristo, mas eu continuo cumprindo no meu corpo as aflições do corpo de Cristo, então eu faço parte desse sacrifício, né? Então está chegando o tempo da minha morte, é o que Paulo está dizendo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Irmãos, qual era a postura do apóstolo Paulo? Como estava o coração de Paulo diante disso, diante da proximidade da sua morte? Não era uma expectativa de desesperança, de desespero, de temor. Pelo contrário, Paulo está dizendo que a sua trajetória foi de fidelidade a Deus, e ele estava satisfeito e sem nenhum receio com a proximidade da sua morte. Aleluia! Além disso, estava trazendo para Paulo a proximidade da morte, estava trazendo para Paulo esperança. Por quê? Porque ele entendia a morte como um momento de receber a sua coroa, a sua recompensa. E você vai perceber, e eu espero que você sublinhe isso na sua Bíblia, que esse trecho vai terminar com Paulo falando de todos os que amam a sua vinda. Amém? Amém? Quem ama a vinda de Jesus encara a morte de modo diferente. Aleluia! Quem ama a vinda de Jesus encara esta vida de modo diferente. Quem ama a vida de Jesus entende a vida vindoura de modo diferente. Aleluia! Então, irmãos, por aí nós vamos percebendo uma coisa que me assustou hoje à tarde, quando eu preparava esta palavra. Por aí nós vamos percebendo o quanto a visão de muitos hoje está longe, tão longe, muito, muito longe do verdadeiro cristianismo apostólico. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vemos cristãos que vivem com medo da morte, tentando desesperados se agarrar de qualquer forma a esta vida, a desfrutar os prazeres desta vida. E muitos dos cristãos hoje, irmãos, não só tem essa insegurança, esse medo com relação à morte, mas também com relação à volta de Jesus. Se você perguntar quem quer ser arrebatado, talvez você vai achar muita gente nas igrejas por aí que não queira. Se você perguntar quem está ansioso pela volta de Jesus, talvez você já vai achar muita gente por aí que não está ansioso ou que nem acredita mais nisso. Com certeza vai. Ora, ao invés de terem esperança diante da morte, como ensina a Bíblia, ao invés de ter um anseio pela vinda de Jesus, nós estamos vivendo uma geração onde se tem medo dessas coisas. Há uma distorção das Escrituras. Por quê? Porque nós deveríamos ficar com o coração incendiado pela volta de Jesus. E ao invés disso, nós vemos boa parte da igreja com medo das duas únicas coisas que vão nos levar a encontrar com o Senhor. Que coisas são essas? A morte e a sua vida.
Então, por um lado, nós temos uma igreja que quer encontrar com o Senhor, mas não quer de fato. Por quê? Porque as duas únicas coisas que vão nos levar de fato a esse encontro são a morte e a sua vinda. Então, do que Deus está nos falando nessa noite, irmão Iatas? Que nós precisamos ter, Edson, o coração mudado. Que nós precisamos abandonar essa visão contaminada pelo mundo, irmãos, de temer a morte, temer a vinda de Cristo e passarmos a ter um coração modelado pelas Escrituras. Aleluia! Diga isso comigo, coração modelado pelas Escrituras. O que é um coração modelado pelas Escrituras? É um coração ansioso pela vinda de Jesus. É um coração que tem esperança diante da morte. E falar de morte aqui não tem nada a ver com um tipo de morbidez doentia, com uma fascinação pela morte, algo meio gótico, algo assim. Mas simplesmente saber que todos nós temos uma missão, um tempo aqui para cumprir essa missão, durante o qual nós vamos ter sim algumas alegrias nessa vida, como resultado da nossa fidelidade ao Senhor, amém? Mas que quando chegarmos diante da morte, não seremos abalados, não estaremos abalados, porque temos uma esperança que é Cristo. Amém? E aí entra Hebreus 6,19, um texto que eu gosto muito da Bíblia. Hebreus 6,19 diz: temos esta esperança por âncora da alma. O que é uma âncora? É algo que entra lá na profundidade, é algo que desce lá nas profundezas. Para que serve uma âncora? Aleluia! Para que o barco, o navio, não seja levado de lá para cá o sabor das ondas, do vento, da maré, para trazer o quê? Firmeza, para trazer o quê? Estabilidade. Então a Bíblia diz: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Do que o escritor aos Hebreus está falando? De que esperança é essa? É justamente a esperança do arrebatamento, é justamente a esperança da glorificação dos nossos corpos, da nossa ressurreição, é justamente a esperança pelo dia bendito da vinda do Senhor. Aleluia! Essa esperança deve entrar fundo no coração do crente, e o crente que tem essa esperança, ele está firmado, e as tempestades se levantam, as ondas vêm, as ondas vão, os ventos sopram, mas ele não é levado como homem inconstante de ânimo dobre, ao qual se refere Tiago em sua epístola. Não. Ele está no barco, mas o seu barco é ancorado, é firme, não se leva por nenhuma onda, por nenhum vento, por nenhuma alteração da maré. Amém. Então vocês estão vendo, irmãos, que isso tudo tem a ver com o estilo de vida que Paulo estava propondo para a igreja. Lá na epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 ao 13, o apóstolo vai dizer assim, Tito 2, 11 ao 13: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela quem? Essa graça nos educa para que,
renegadas a impiedade e as paixões mundanas. O que é as paixões mundanas? As coisas que nos prendem nesse mundo, né? Vivamos neste mundo. Amém? A vida eterna não é um escape daqui, não. Você vai viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Amém? A vida do crente não pode ser uma insensatez. A vida do crente não pode ser uma injustiça. A vida do crente não pode ser uma impiedade. Ela tem que ser sensata, justa e piedosa, aguardando o que? A bendita esperança. É aquela âncora da alma que o escritor aos Hebreus falou, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando que isso acontecerá? Nos últimos dias. Então os últimos dias, irmão Edson, não é um debate, não é uma polêmica, algo assim, não, é um olhar para o futuro e ter o nosso estilo de vida hoje mudado a partir daquilo que a gente entende com respeito ao amanhã. Vou repetir: ter um estilo de vida mudado hoje a partir daquilo que você entende com respeito ao amanhã. Vou repetir de novo: ter um estilo de vida mudado hoje a partir daquilo que você entende com respeito ao amanhã. Então, escatologia não é só um assunto dentro da teologia. É um grande quadro pintado por Deus, e o dia do Senhor é a moldura que sustenta esse quadro. Amém? Amém? Vamos dar um exemplo. Quando nós entendemos que nos últimos dias haverá um juízo de Deus, aí nós vamos entender por que a morte de Jesus é tão importante para nós, Rebeca. Só entende a importância da morte de Jesus quem entende que haverá um acerto de contas, um juízo final. Por quê? Porque é a morte de Jesus que nos justifica para não precisarmos enfrentar esse juízo. Amém? Isso está lá em Romanos, capítulo 5, versos 1 a 11. Lá na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, esses 11 versículos, o apóstolo vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, ó âncora da alma aqui, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que esperança é essa? A sua segunda vinda, a nossa ressurreição, a nossa glorificação, o arrebatamento da igreja. Verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ó, esperança de novo. Por que você passa tudo que você tem passado? Porque isso produz esperança para você aguardar ansiosamente o dia da vinda do Senhor. Verso 5: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa? A ira do juízo de Deus.
Você não vai precisar enfrentar esse juízo se você é crente de verdade. Por quê? Porque você já foi justificado pela fé e em Cristo será salvo da ira. Verso 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Diga amém. Amém, amém, aleluia. Então, irmãos, se nós entendemos que Jesus um dia voltará, Paulo está nos chamando para esse estilo de vida. Que estilo de vida é esse? Tito 2, 11 ao 13 que já lemos. Sensata, justa, piedosamente, olhando hoje para o amanhã, ansiando pela vinda de Jesus. Amém? Do que nós estamos falando aqui? Que há uma graça futura. Diga comigo, graça futura. Quando nós pensamos no dia do Senhor, irmão Paulo, há uma graça futura. Olhar e esperar essa bendita esperança, que é o retorno de Jesus, é exatamente o que nos capacita a buscar um estilo de vida de santificação. Você quer forças em Deus para santificar a sua vida? Enxergue o dia da volta do Senhor. Anseie por esse dia. Deseje esse dia. Amém? Então o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Que o poder para nós vivermos uma vida santificada, ouça, não está só na cruz. Por mais que exista uma âncora da alma na cruz, para firmar a nossa alma, mas o poder para vivermos uma vida santificada está também em olharmos para o dia do aparecimento de Jesus. Amém? Aleluia. Essa visão é que nos dará o poder para uma vida sensata. Essa visão é que nos capacitará para uma vida justa, para uma vida piedosa. Vocês percebem como isso é tremendo? Aleluia! Vocês percebem que nós estamos aplicando hoje, aqui, agora, o ensino da escatologia ao seu dia a dia. Quando nós entendemos essas coisas, nós já estamos vivendo a escatologia, os últimos dias. Tem gente que pensa que para viver a escatologia tem que morrer, ressuscitar, isso e aquilo, tem que levantar o anticristo e a besta e não sei o que mais. Não. Você já pode viver a escatologia, os últimos dias, e deve vivê-los aqui, agora, no seu dia a dia, com o seu estilo de vida. Não é apenas entender que Jesus vai voltar e eu acho isso muito legal. Não, é entender que porque Jesus vai voltar, tem algo que a gente tem que fazer hoje. Vou repetir: porque Jesus vai voltar, tem algo que eu e vocês temos que fazer hoje. Porque Jesus vai voltar, há um estilo de vida que nós, como cristãos, precisamos aprender a viver. A grande realidade, irmãos, é que a maior parte de nós ainda não aprendeu a viver o estilo de vida cristão. E esse estilo de vida é viver o hoje com os olhos para o amanhã, viver o hoje com os olhos voltados para o dia do Senhor. Aleluia. Muita gente fala hoje sobre escatologia, a volta de Jesus, como coisas completamente desligadas do mundo real.
fosse um conto de fadas, uma mitologia. E é por isso que muitas vezes esse assunto parece que não atrai as pessoas, porque parece que não tem nada a ver com o dia a dia delas. Um outro escritor chamado C.S. Lewis escreveu uma obra chamada Cristianismo Puro e Simples. Eu aconselho você a ler este livro. E ele fala que as pessoas que mais fizeram pelo cristianismo em seu tempo foram justamente aquelas que estavam de olho no futuro, de olho no amanhã. Então a esperança do dia do Senhor é que deve nos impulsionar a viver de forma relevante a nossa fé hoje. Amém, irmãos? Independente da linha teológica que se segue, o elemento da eternidade é um outro aspecto que todos os cristãos têm em comum. Não tem como dizer que é cristão sem acreditar na eternidade. Só que essa eternidade tem que ser prática, tem que ser real, porque o cristianismo é muito mais do que apenas uma boa teologia, uma boa filosofia. O cristianismo é viver de forma sobrenatural o hoje, desenvolvendo nossos talentos e plantando sementes para o amanhã. Vou repetir: o cristianismo é viver de forma sobrenatural hoje, desenvolvendo os nossos talentos e plantando sementes para o amanhã. Aleluia! Oh, irmãos, a volta de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ressurreição do nosso corpo, a eternidade, a vida após a morte e muitas outras coisas que temos falado aqui, tem um elemento sobrenatural, e isso é inseparável da fé cristã. Isso faz do cristianismo verdadeiro um viver prático à luz da eternidade. Vou repetir: o que é cristianismo verdadeiro? É viver prático da eternidade. E é esse estilo de vida, é essa postura que se exige da igreja hoje, principalmente nesse contexto depois da pandemia, né? Na pandemia, muitas pessoas, inclusive nós e muitos outros cristãos, convivemos face a face com a morte. Convivemos de perto com a morte. Parece que tem gente que não aprendeu nada com isso. Não sei vocês, mas às vezes me dá essa impressão. Só que isso tem que nos levar a pensar onde as nossas raízes estão fincadas. Depois que eu vi a morte de perto em dezembro, eu comecei a pensar mais aonde as minhas raízes estão fincadas. Então a volta de Jesus traz para a eternidade esse sentido. Amém? As tuas dificuldades hoje, as minhas dificuldades hoje, a volta de Jesus nos dá esse sentido para nós termos esperança para o amanhã, para o futuro. Aleluia! Irmãos, nós temos que deixar de ver a escatologia. É só mais uma área aí do conhecimento teológico. Não, nós temos que ver essas coisas em conexão com o nosso dia a dia, com a nossa prática de vida, com a nossa identidade que nós temos que ter como cristãos, como igreja. Lá em 1 Pedro 2,11, é disso que o apóstolo Pedro está falando. 1 Pedro 2,11, Pedro diz assim: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Como é que Pedro chama a igreja? Peregrinos e forasteiros. Irmãos, a nossa identidade como igreja é de um povo peregrino. O que é um povo peregrino? É um povo que vai de lugar em lugar, mas a sua morada, o seu destino final não é em nenhum desses lugares.
É um povo que está à espera de alguma coisa. Por quê? Porque se você não estiver à espera de alguma coisa em Deus, e essa coisa é a eternidade, essa coisa é a era vindoura, a vida cristã fica sem sentido. A vida cristã fica sem fundamento. Então o assunto do fim dos tempos está ligado à nossa identidade como igreja. Sabe por que isso deixou de ser pregado em muitos lugares por aí? E muitas vezes quando é pregado de forma toda distorcida, porque a igreja perdeu e muito a sua verdadeira identidade. Mas nós não somos assim. Amém? A igreja não é desta terra. A igreja é uma comunidade de peregrinos caminhando em direção a algo, a alguém, a um lugar. A igreja é uma comunidade de peregrinos caminhando em direção à vinda de Jesus, pela qual devemos ansiar ardentemente. E aí eu me preocupo, irmão, porque tem gente que não consegue caminhar nem em direção ao culto no domingo, quanto mais caminhar em direção à vinda de Jesus. Eu acho que tem muita gente que tem que rever se realmente é crente de verdade. Eu acho que tem muita gente que está muito bom de performance, mas vida com Deus, que é o que importa, a coisa está complicada. Jesus é prático. Jesus tem um cuidado detalhado com as coisas práticas da vida. Vou te dar um exemplo. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala em não ajuntar tesouros na terra. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Amém? Do que Jesus está falando aqui? Aqui não é que ter bens, que ter recursos seja algo errado em si. Não é disso que Jesus está falando. Mas sim, porque existe uma esperança muito maior do que essas coisas. Porque existe uma esperança muito maior para o futuro do que nesta vida. Porque nossa esperança não deve estar fundamentada nessas coisas. Tem gente por aí que o cristianismo dele é tão superficial que se estragar o iPhone ele já se desvia. Aliás, desvia não, nunca foi crente. Essa é a grande verdade. Então, o que Jesus vai mostrar aqui? Que se você foi fiel no pouco, sobre as coisas do seu dia a dia, entendeu? Porque ser fiel na igreja é fácil, irmão. Aliás, não é tão fácil, porque tem gente que nem para a igreja anda vindo. Eu vou começar a pegar pesado nisso aí, porque não tem nada de pegar pesado, é a verdade, é a Bíblia. Está entendendo? É sobre as coisas do dia a dia. Se você for fiel sobre as coisas do dia a dia, Ele te colocará no muito. Sabe por que tem gente que, apesar de ser crente, nunca tem nada? Porque é infiel. Eu não estou falando de oferta, de dízimo apenas, eu não estou falando dessas coisas, eu estou falando de tudo. Que se ele te disser assim, que se ela te disser assim, pode contar comigo amanhã a tal hora, você pode saber que não vai acontecer. Por quê? Porque não tem palavra.
São as coisas do dia a dia. São as coisas do dia a dia. Jesus está de olho no nosso dia a dia. Nós precisamos ser atentos no nosso dia a dia. E se formos fiéis no nosso dia a dia, Ele nos colocará no muito. Mateus 25, 20. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Como é que a gente tem uma vida cristã de alegria? Sendo fiel. Então tem um padrão aqui no Evangelho. Amém? Qual é o padrão? Jesus olha para o dia a dia e aponta para a eternidade. Vou repetir. Jesus olha para o nosso dia a dia, mas Ele aponta para a eternidade. Está entendendo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a tua vida eterna está vinculada ao teu dia a dia. Amém? Aí lá eu vou andar na luz da face de Jesus. Não, irmão, não espera chegar lá para andar na luz da face de Jesus. Anda hoje mesmo. Oh, aleluia, é verdade. Lá eu vou dar conta dos meus talentos. Não, irmão, não espera chegar lá. Já vai dando conta aqui mesmo. O que Jesus pediu? O que Jesus deu? O que Jesus confiou? E você e eu devemos estar multiplicando, devemos estar fazendo, devemos estar trabalhando para o reino dele. Não sei, cada um aqui sabe do seu, né? Mas não fica esperando ir para o céu, até mesmo porque talvez você não vá tão para o céu como você pensa, ou pelo menos não vai ficar tanto tempo lá como você acha que vai. Aguarde as próximas mensagens. Você está pensando que vai se livrar? Não vai, não. Você está pensando que vai acabar todo o trabalho? Não vai. Você vai virar tipo de um anjo. Meu irmão, nenhum de nós aqui nem cara de anjo tem. E tem gente que fica aí com essas ideias, essas loucuras, achando que vai virar anjo. Não, não vai não. Anjos são anjos, homens são homens. Nós vamos continuar, apesar de uma vida eterna, um corpo glorificado, como homens e súditos de Jesus no seu reino. E eu posso te garantir que nesse reino terá muito, muito, muito trabalho para todo mundo. Então, para nós encerrarmos aqui, Jesus deseja que a gente perceba que Ele está observando tudo o que fazemos. É como na hora da oferta, aqui, aquele exemplo que eu dei. Tudo o que fazemos no nosso dia a dia. Amém? E que essas coisas são importantes, porque elas vão pesar naquilo que um dia acontecerá. Cuidado com o nada a ver do crente. Aliás, isso aí não é nem do crente, isso é do cão, que bota na cabeça do crente muitas vezes. Cuidado com isso, nada a ver do crente, que não é do crente, é do diabo. Por quê? Porque a gente fica pensando que as coisas do dia a dia não vão fazer diferença na eternidade, e elas vão. Elas vão. Verdadeiros cristãos acumulam aqui um tesouro para a era vindoura. Um tesouro para quando Jesus voltar. E isso é essencial para Jesus. Isso sim importa para Jesus, a ponto de Jesus ir constantemente mostrando, ensinando, falando disso no processo do discipulado que Ele fez com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Basta você olhar nos evangelhos. Então, eu quero encerrar dizendo isso: é necessário que as coisas do agora tenham um peso na eternidade. É necessário que as coisas do agora tenham um peso na eternidade. E eu vou encerrar com uma pergunta para você pensar até o domingo que vem.
Será que as coisas que nós andamos fazendo agora vão pesar na eternidade? Será que as coisas que você anda fazendo agora vão pesar na eternidade? Será que as coisas que eu ando fazendo agora vão pesar na eternidade? Amém? Que a gente continue crendo, irmãos, no arrebatamento e ansiando pelo dia do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia.